Pois eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que um dia tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Bom dia, boa tarde e boa noite. Deus abençoe a você conectado com este vídeo. Vamos ler mais um trechinho da Palavra de Deus e nesse trechinho vamos meditar. Hoje nós vamos ler em Juízes capítulo 11, versículos de 1 ao 11. A Palavra de Deus diz assim: Era então Jefité, um gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefité da terra de Tobi, e disseram a Jefité: Vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos filhos de Gileade: Porventura me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Amém? Minha gente, depois que Josué conquistou a terra de Canaã e assentou o povo, ele ficou como juiz de todas as tribos, e o povo continuou unido e concentrado sob sua liderança. Após a morte de Josué, cada tribo seguiu seu rumo e passaram a se encontrar só em momentos, em ocasiões específicas de guerra. O povo perdeu aquela sua coesão de outrora. E passado algum tempo, da tribo de Gade, um príncipe chamado Gileade, famoso e chefe de sua clã, era casado, porém não tinha filhos, e de uma aventura amorosa nasceu-lhe um filho, a quem deu o nome de Jefité. Ele não assumiu a prostituta, mas assumiu o garoto. Este garoto ele levou para casa, e um pouco depois a sua esposa teve outros filhos também. Porém Jefité, como primogênito, fora instruído e preparado para ser guerreiro, príncipe e cabeça de sua casa após a morte de seu pai. Passado, porém, mais ou menos uns 17 anos, Gileade morreu. E como Jefité era o primogênito, ele tinha direito à primogenitura, que consistia em ter herança dobrado na casa de seu pai, entre seus irmãos, e ainda assumir a liderança como cabeça de toda a família. Porém, como seus irmãos, filho da esposa legítima de Gileade, já eram grandinhos também, expulsaram então Jefité de sua casa, dizendo:
você não herdará conosco por ser filho de outra mulher. Mesmo Jefité, sendo primogênito, tendo direitos, sendo preparado como o primogênito de Gileade, era considerado varão valente, porque era preparado para a guerra, treinado, era um moço imbatível e era valoroso. Significava que ele era também instruído em toda a lei de Moisés e conhecia a história do seu povo. Porém, mesmo com toda essa preparação, com todo o seu comando de guerra, ele preferiu fugir a ferir seus irmãos. Então foi parar numa terra chamada Terra de Tobi, uma outra cidade, muitos quilômetros, inclusive, da cidade de Gileade, a sua terra. E ali, sem dinheiro, sem recursos, ele juntou-se com alguns homens, diz a Bíblia, levianos, né? Na realidade, ele era garoto, era mocinho, né? Na realidade, molecada de rua. E formou-se então ali uma gangue. Como ele era um líder nato, esses homens desocupados e levianos, ali sem rumo também, passaram a ser liderados por ele. Aconteceu que, neste tempo, Israel foi ameaçada de guerra por Amon. Só para lembrar, Amon era parente um pouco distante dos próprios israelitas. Amon era filho de Ló com sua filha caçula. Após Sodoma e Gomorra ter sido destruída, a mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal, e as suas filhas, vendo que Ló já tinha um pouco de idade, não tinha mais descendentes, então elas um dia embebedaram Ló. A primogênita teve um filho, colocou o nome de Moabe. Um pouco depois, a caçula mais nova fez o mesmo e deitou com seu pai e concebeu Amon. Esse que nós comentamos aqui, que estava em guerra com Israel. Quer dizer, família contra família. Israelitas descendentes de Abraão, seu patriarca. Os amonitas tendo como patriarca Ló, que era sobrinho de Abraão. Portanto, eles eram parentes um pouco distantes, mas eram. E esses amonitas eram homens cruéis, eram homens sanguinários. Eles pegavam seus adversários, seus inimigos, e antes de matar, eles torturavam barbaramente com requintes de crueldade. Arrancavam as orelhas, o nariz, cortavam os dedos, cortavam os pés, arrancavam os olhos, cortavam a língua, e só depois disso que eles matavam seus inimigos. E quando eles pegavam as mulheres, eles barbarizavam também, cortavam os mamilos, arrancavam os seios, arrancavam os olhos, cortavam os cabelos. E quando as mulheres estavam grávidas, eles cometiam a barbaridade de rasgar o ventre e arrancar a criança à unha, para depois matar as suas mães. Então, esse tipo de gente, os amonitas, que estavam em guerra, e eles eram imbatíveis até então em guerra. E Israel tremeu na base quando ficou sabendo que os amonitas vinham guerrear contra ele, contra Israel. E eles nesse período estavam sem líder, e se lembraram então que eles tinham um moço que era considerado valente e valoroso, homem bem preparado, que era o primogênito de Gileade, Jefité, que fora expulso de sua cidade por ser filho de uma prostituta. E se lembraram dele, foram então até a terra de Tobi. Até então a notícia já tinha corrido que lá ele liderava uma gangue e saía como um justiceiro, tirando dos mais ricos para distribuir para os mais pobres. Então pensaram, é de um homem valoroso desse, um homem destemido, um homem corajoso e bem preparado como Jefité, que nós estamos precisando nesta hora. E foram então à terra de Tobi em busca de Jefité. E lá então encontraram Jefité e o convidaram para vir e combater com eles nesta guerra. Aí Jefité respondeu, ora, eu fui repelido dessa terra, fui humilhado, me aborreceram tanto, e agora
que estáis em aperto, vocês vêm me procurar. E eles disseram, nós estamos precisando de você para combater conosco como cabeça de nosso povo. Aí ele disse, se eu for e combater, e o Senhor for comigo, e der esse povo em minhas mãos, vocês me colocam como cabeça do povo? Eles disseram, Deus é testemunha dessa tua palavra, e assim será. Então Jefité foi. Chegando lá, Jefité, como era um homem bem preparado e as tribos estavam dispersas, como ele era valoroso, isso significa que ele tinha esses atributos, né? Ele tinha uma série de valores aí. Valoroso significam que ele era composto de valores. Ele vai, então, mobiliza todas as tribos e antes de sair da guerra, ele usa da diplomacia. Por isso que ele era valoroso. Era um camarada bem preparado, como filho de um príncipe de Gileade. Ele então era estudado, conhecia as leis, conhecia a história de seu povo. Então ele vai e procura o rei dos Amonitas e na base da diplomacia para evitar a guerra. E pergunta por que é que o rei quer invadir Israel. E o rei diz que porque num passado distante Israel invadiu as suas terras. Então Jefité vai e dá uma bela aula de história. Ele conta a história do seu povo e dá uma bela aula de geografia. Ele compõe, desenha o traçado por onde todo esse povo passou e como esse povo foi negado passagem pela terra dos Moabitas, fora negado também pelos próprios Amonitas e eles não invadiram um palmo de terra dos Amonitas. Esgotada a diplomacia, não tendo outro recurso, o rei dos Amonitas deflagrou a guerra e Jefité buscou a Deus e, tomado pelo Espírito Santo, saiu na frente do comando desta batalha e liquidou o até então temido e imbatível exército dos Amonitas e chegou na cidade honrado como um general de guerra vitorioso. Amém? Esta é a história de Jefité, o filho da prostituta, que foi de filho de prostituta ao chefe de gangue ao general e juiz de Israel. Amém? Minha gente, agora o que nós aprendemos com isso? O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? O que isso serve de lição para nós? Eu anotei algumas coisas aqui, alguns aprendizados. Primeiro, minha gente, é que um homem nas mãos de Deus é simplesmente imbatível. E foi nas mãos de Deus que Jefité conseguiu trazer esta vitória ao povo de Israel. Até então os amonitas eram imbatíveis, mas Jefité, tomado pelo Espírito Santo de Deus, na certeza de que o Espírito do Senhor veio sobre ele, então se o Espírito veio, eu vou. E na força do Espírito Santo, ele comandou essa batalha e trouxe a justa vitória ao povo de Israel. Olha, se você está em batalha e tem certeza que o Espírito Santo de Deus está no comando de sua vida, não tenha medo, a vitória é garantida. Um ser humano, dizendo homem, mas é no sentido genérico, é o homem e a mulher. Um homem ou uma mulher nas mãos de Deus é simplesmente imbatível. Amém? Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus não faz acepção de pessoas. Jefité era filho de uma prostituta, foi desprezado e humilhado pelos homens, mas foi acolhido por Deus, porque Deus enxerga a nossa essência. Que culpa tinha Jefité de ser filho de uma prostituta? Ele não tinha culpa nenhuma, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha o nosso interior. Enquanto o homem estigmatiza a nossa vida, marca a nossa vida, Deus marca a nossa vida com valores expressos que sobrepõem na sociedade. Deus não faz acepção de pessoas. Jefité era um homem valente, valoroso,
um homem bem preparado, desprezado pelos homens, mas acolhido por Deus. Uma outra lição que aprendemos aqui é que Deus exalta os humilhados. Mesmo Jefité, sabendo ser portador do direito da primogenitura, de ser o chefe de sua casa, o chefe da casa de seu pai, mesmo ele sabendo disso, ele conhecia as escrituras sagradas que diziam que o primogênito dava sequência ao nome de sua família, mesmo tendo ele direito à herança dobrada, mesmo ele sendo um homem valente, talhado para a guerra, bem preparado, ele preferiu fugir a ferir os seus irmãos, que inclusive eram mais novos e despreparados para a guerra. Ele preferiu fugir sem nada, abrir mão, abdicar de tudo isso, a ferir os seus irmãos. Ele fora humilhado, mas Papai do céu, o Deus eterno, bendito, verdadeiro e justo, olhou a sua situação. Ele, para sobreviver longe de sua terra e sem recursos, apelou, acabou se envolvendo com gangues, onde ele tirava das pessoas que tinham mais para distribuir com as pessoas que tinham menos. Por isso, os homens que se envolveram com ele eram chamados de devianos, eram pessoas sem rumo, que ele acabou preparando para a guerra e formou uma gangue, mini exército imbatível, do qual o povo de Israel, quando ficou sabendo da fama daquele guerreiro valoroso que eles expulsaram de lá, no momento que precisaram, foram buscar este menino valoroso e bem preparado. Fora humilhado, mas voltou para a sua terra natal, honrado, bem recebido e proclamado como cabeça de todo um povo. Foi repelido da família, da nação, por ser filho de prostituta, mas foi buscado e reconhecido como uma liderança absoluta, da qual todo o povo precisava. Amém, minha gente? Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que Deus é mestre. Deus é especialista em reverter conceitos e preconceitos. Ele saiu repelido pelos irmãos que se envergonhavam dele, como filho de prostituta. No entanto, Deus reverte essa situação e nesta mesma cidade, ele volta depois de uma guerra com um povo sanguinolento, ele volta vencedor, marchando em seu cavalo como um general vitorioso. Eu fico imaginando os irmãos dele nessa hora. Será que eles tinham vergonha de dizer que aquele general vitorioso era irmão deles? Não, agora eles diziam, aquele general de guerra vitorioso que venceu o exército sanguinolento dos amonitas é meu irmão. Agora eles tinham orgulho em dizer, eles tinham vergonha quando Jefité saiu, mas agora tinham orgulho em dizer que o general vitorioso de guerra do exército mais pesado era seu irmão. Amém? Olha que reversão, né? Então Deus é mestre, Deus é especialista em reverter situações. Amém? Louvado seja Deus por isso. E terminando, minha gente, aquele que nasceu como filho de uma prostituta, morreu como um honrado e eminente e notável juiz da nação de Israel e entrou para a história como o 8º juiz desta nação. Amém? Glórias a Deus por isso. Esse é o nosso Deus. Deus reverte situações. Um homem nas mãos de Deus, lembre-se, é sempre imbatível. Agora eu te pergunto, qual é o teu embate? Qual é a tua luta? Qual é a tua humilhação? Quem é que te humilha? Quem é que te aplica injustiças? Tenha certeza que se o Espírito Santo de Deus estiver no comando de sua vida, essa situação vai se reverter. A Bíblia fala
que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Ele perdoa os nossos pecados e o Espírito Santo de Deus vem morar em nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos possui, vem dentro de nós para comandar a nossa vida. Aquele mesmo Espírito que possuiu Jefité antes da guerra contra os amonitas, aquele mesmo Espírito que veio sobre Jefité, e Jefité cheio de unção, cheio de poder, cheio de coragem, depois de ter sido justo, esgotado toda a diplomacia. Ele não queria guerra, ele esgotou toda a diplomacia, não sendo possível, o Espírito Santo apossou, e foi à guerra, e ele voltou marchando com a vitória. Se o Espírito Santo de Deus possuir a sua vida, você será simplesmente imbatível, seja lá qual for o inimigo. Lembre-se que um homem ou uma mulher nas mãos de Deus é imbatível. E o Espírito Santo de Deus entra em sua vida. Mas para isso você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela bênção desta mensagem da Tua Palavra, lida e pelo Teu Espírito Santo esclarecida em nosso coração. Que essas lições, meu Pai, possam fazer parte de nossa vida, que possamos tomar posse delas e colocar em prática e crer, meu Pai, que o Senhor é mestre em reverter situações. Querido Pai, eu peço pela nossa família, que tenha ouvido, tenha acompanhado as mensagens postadas, que o Teu Espírito Santo as convença de que nenhum de nós neste mundo precisa de religião institucionalizada, embora elas façam parte das nossas vidas, mas nós precisamos mesmo de Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Querido Senhor Espírito Santo, atinja o nosso povo. Abençoe também o povo de Deus, aqueles que já aceitaram Jesus, meu Pai, e estão espalhados nos mais distantes rincões do nosso planeta. A Tua bênção sobre todos, e aqueles que creem em nome de Jesus Cristo digam amém e graças a Deus. Está indo aos pouquinhos, te aconselho a lutar. O que seria um vencedor sem suas lutas pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Volte pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar.